Há 40 anos, quando eu tinha 20 e poucos anos, foi lançada a última das obras-primas dos Pink Floyd, The Final Cut. Estávamos em 1983 e essa era a minha banda preferida. Eu tinha todos os seus discos e era certamente uma das maiores bandas da história do rock. Não era claro o que eles queriam dizer com esse Final Cut, corte final. Talvez o fim da banda, embora mais músicas deles tenham sido lançadas mais tarde. Ou mais provavelmente a decisão do protagonista da canção, que em sofrimento e desespero pensa em suicidar-se para pôr fim ao sofrimento. No momento em que está prestes a suicidar-se, chega um telefonema, cujo conteúdo não é revelado, que muda tudo e ele desiste de dar o corte final à sua vida. Roger Waters, que é o verdadeiro autor do álbum, embora interpretado pelos Pink Floyd, parece querer comunicar que quando tudo parece ter acabado e nos sentimos esmagados pela dor, acontece algo inesperado que muda a vida. 40 anos antes, na década de 1940, um novo artista tinha surgido na ribalta do mundo da arte contemporânea com uma inovação original, com a qual desafiou as convenções artísticas da época e estimulou uma nova percepção tridimensional do espaço e da matéria com as suas telas. Trata-se do ítalo-argentino Lúcio Fontana, com os seus famosos cortes em telas, com os quais pretendia quebrar a superfície tradicional e explorar o espaço e o vazio, fundando assim um movimento artístico conhecido como espacialismo, que propunha uma nova concepção do espaço na arte. Com os seus cortes feitos com um simples cortador de caixas, pretendia explorar as dimensões físicas e metafísicas do espaço, convidando o espectador a refletir sobre a sua relação com o universo que o rodeia. Deste modo, rompeu com a forma tradicional de conceber a arte. O próprio Fontana falou da sua arte como uma inovação radical e como uma tentativa de levar a arte contemporânea a novos horizontes expressivos e conceptuais. Muitos troçaram imediatamente dele pelas suas telas cortadas. Quem sabe quantos pensaram, também eu sou capaz de cortar uma tela com o alfinete. E, no entanto, ainda recentemente, num leilão, as suas telas cortadas foram vendidas por milhões de euros. O Evangelho de hoje também nos fala de cortes quando Jesus nos diz: meu Pai é o agricultor, ele corta todos os ramos que em mim não dão fruto e poda todos os que dão fruto para que deem mais fruto. Os cortes do Pai agricultor não são cortes para acabar com algo, mas para recomeçar. São cortes terapêuticos, isto é, cortes necessários para restaurar a vida, para produzir melhores frutos. No domingo passado falamos do artista Kintsugi, que ao reparar as peças partidas, colando-as com ouro derramado, transforma o dano em beleza. Do mesmo modo, o pai agricultor corta as partes inúteis ou mortas com a habilidade de um artista para criar beleza e vida. Como o protagonista do filme, Edward Mãos de Tesoura, interpretado por um extraordinário John Deep, que com as suas mãos de tesoura transformava objetos insignificantes em obras de arte. Da mesma forma, através de uma boa poda, podemos transformar as
os desafios e as dores da vida em oportunidades para crescer, aprender e criar algo ainda mais belo. É aqui que cada um de nós deve decidir o que precisa de cortar na sua vida para poder florescer e produzir frutos. Decidir significa etimologicamente cortar. Tomar uma decisão implica necessariamente cortes. O nosso próprio nascimento é marcado por um corte ou do cordão umbilical. E este é apenas o primeiro de muitos cortes que temos de fazer ao longo da nossa vida. Assim também a cesariana é um corte necessário para dar a vida. E assim até o corte final, quando nos separaremos deste mundo. Mas mesmo o corte da morte é um corte necessário para entrar na vida eterna. Daí a coragem de fazer cortes ao longo de toda a nossa existência para gerar vida. O importante é permanecer ligado à videira, ou seja, à vida que é Jesus. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se estivermos desligados da videira, não servimos para nada. Jesus escolheu propositadamente o exemplo da videira e dos ramos, que ao contrário dos outros ramos que, se forem separados do tronco, podem servir para outra coisa. Os ramos separados da videira não servem para nada, a não ser para serem lançados ao fogo. Quem não permanece em mim é lançado fora como ramo e murcha. Depois recolhem-no, lançam-no ao fogo e queimam-no. Em conclusão, como vimos, há cortes e cortes. Há cortes bons que dão vida, como cortar as relações tóxicas, os hábitos nocivos, os vícios, o stress, as coisas inúteis, um passado que já não faz falta. Cortar as traições, a infidelidade às pessoas que nos amam. Cortar as vidas duplas. São cortes bons, embora possam doer no início, como os cortes de um cirurgião ou de um jardineiro. E depois há cortes maus, que matam, cortam, ou melhor, tiram a vida, como o corte de gargantas ou de veias, os cortes autodestrutivos e autoagressivos, ou os cortes daqueles que se isolam do mundo e da relação com os outros, como jovens e hikikomori, ou pessoas que se isolam. Os cortes daqueles que isolam os outros da sua vida. Os cortes de que nos fala hoje o Evangelho são cortes bons, cortes terapêuticos que só podem melhorar a nossa vida. Tenhamos a coragem de identificar tudo o que precisamos de cortar e depois decidamos, ou seja, cortemos de uma vez por todas. Talvez os nossos cortes não valham milhões como os de Lúcio Fontana, nem como os Final Cut dos Pink Floyd, que venderam mais de 250 milhões de discos na sua carreira. Mas podemos fazer como Edward Mãos de Tesoura, que conseguiu fazer verdadeiras obras-primas como seus cortes. Cortando o que precisa de ser eliminado e podando o que precisa de ser animado, também nós podemos fazer da nossa vida uma obra de arte. Não somos responsáveis pelo incipit do romance da nossa vida. Somos, no entanto, responsáveis pelo seu enredo e pelo seu final.